A vida não avisa quando vai mudar. Ela simplesmente joga as transformações aos nossos pés, como o outono espalha folhas secas pelo chão. Um sopro de vento mais forte arremessou um punhado de folhas douradas contra o rosto de Helena Mikhailovna, fazendo-a estremecer. Aos 47 anos, ela já não acreditava mais em milagres. Aprendeu a se contentar com o pouco. O silêncio dos corredores da biblioteca, as raras ligações do filho, a rotina fria, mas previsível da vida familiar. Parada diante do prédio antigo, com suas colunas desgastadas pelo tempo, ela fechou os olhos por um instante. Quem imaginaria que ali, naquele refúgio empoeirado de livros, sua existência tranquila se desmontaria como aquelas folhas que dançavam desordenadas a seus pés? O barulho das chaves ecoou no ar. A porta pesada rangeu ao se abrir, revelando a penumbra da sala de leitura. Ainda era cedo, faltava 1 hora para o horário de abertura. O momento perfeito para trabalhar na exposição. Bom dia, reino dos livros, murmurou Helena, acendendo a luz. As lâmpadas fluorescentes piscaram antes de iluminar as estantes repletas, a mesa de carvalho envelhecido e as pilhas de documentos amarelados. A mostra, A Guerra nos Arquivos Familiares, seria o destaque das comemorações dos 75 anos da biblioteca. Fundada em 1949, quando o país ainda se recuperava das feridas da guerra, a Biblioteca Pushkin de Dubovka nasceu como uma homenagem aos mortos da região. Agora, 3/4 de século depois, a memória daquele período sombrio voltava a unir as pessoas. Helena tirou o casaco, pendurando-o com cuidado no cabide, e retirou da bolsa uma garrafa térmica com chá. O dia prometia ser longo. Sentou-se à mesa e abriu uma pasta antiga, etiquetada como Cartas da Frente, de 1941 a 1945. O papel, frágil e desgastado em algumas partes, ainda guardava as emoções daqueles que o escreveram entre uma batalha e outra. Minha querida Neca, leu em voz baixa, enquanto os olhos percorriam as linhas desbotadas. Escrevo debaixo de réu. Estamos empurrando os alemães, mas eles ainda são fortes. Ontem perdemos 3 companheiros. Agora estou deitado na trincheira com uma vela fumegante, pensando em você em nosso pomar. Lembra como as macieiras floresceram em 1941? Voltarei, e plantaremos novas árvores juntos. Espere por mim, minha amada. Seu Vassili. A mão de Helena tremeu ao colocar a carta sobre a mesa. Tanta ternura, tanta fé no futuro. Será que Vassili voltou para Neca? Conseguiram eles, afinal, plantar aquelas macieiras prometidas? Ela guardou o documento com cuidado, certamente merecia um lugar de destaque na exposição do aniversário. O tempo passou sem que percebesse. O relógio marcava quase 10 horas, logo chegariam os primeiros visitantes. Helena tomou um gole do chá já frio e estendeu a mão para a próxima pasta. De repente, o telefone tocou. Na tela, o nome do filho, Denis. O coração apertou. Ele não costumava ligar em dias de semana. Denis, meu filho, tudo bem? O que aconteceu? Oi, mãe. Não, tudo certo. É só que preciso de 5.000 rublos para um curso da faculdade. Helena fechou os olhos. 5.000. Onde arrumar essa quantia? O salário já tinha sido gasto com contas e compras do mês, e o pagamento pelas aulas particulares só chegaria na semana seguinte. Claro, filho, mas só na próxima sexta-feira, depois da aula com Kostya Belov. Mãe, preciso até segunda. Vou tentar, respondeu ela, já calculando mentalmente a quem poderia pedir emprestado. E o pai? Não pode ajudar? A voz do filho soou irritada. Você conhece a situação, Denis. Tá bom, já entendi. Vou me virar sozinho. E desligou. Helena colocou o telefone sobre a mesa devagar. Mais uma vez aquela conversa, mais uma vez aquela dor. Como explicar ao filho que o pai estava há 8 meses desempregado? Que as economias da família se esvaíam, que a tensão em casa crescia a cada dia. Igor Vladimirovich Sokolov, outrora mestre de seção na fábrica Serma, conhecido por suas mãos de ouro e seu bom humor, agora era outro homem, fechado e irritadiço, passado horas em frente à televisão. Vai dar certo, Lena. Vamos superar isso, ela sussurrou para si mesma, voltando ao trabalho. Preciso terminar os materiais antes do almoço e depois correr para a escola. 3 horas de aulas particulares a 500 rublos cada. Já é uma parte do que Denis precisa. O sino sobre a porta tilintou suavemente. Hora de abrir. Provavelmente era Nina Sergievna, a bibliotecária da seção infantil. Só um minuto. Gritou Helena, sem levantar os olhos das fotografias de guerra que organizava. Já vou até você. Helena Mikhailovna, bom dia. Desculpe chegar tão cedo. Era uma voz masculina, grave, um pouco rouca.
Ela levantou a cabeça e viu um homem alto, de postura ereta, vestido em um paletó de tweed cinza. Fios brancos nas têmporas, óculos de arame fino, um olhar atento. Havia algo familiar naquele rosto. Vim por indicação do diretor da escola, continuou o desconhecido, dando um passo à frente. Sou Alexei Petrovich Volkov, professor de História da escola número 3. Estamos montando um museu escolar sobre a glória militar e precisamos de materiais de arquivo. Helena ajustou o cabelo automaticamente e levantou-se para recebê-lo. Muito prazer. Justamente estou trabalhando em um projeto semelhante para o aniversário da biblioteca. Sente-se, indicou a cadeira ao lado. O que exatamente vocês procuram? Alexei Petrovich tirou os óculos e os limpou com um lenço. Sem eles, seu rosto ficou ainda mais conhecido, mas Helena não conseguia lembrar onde o tinha visto antes. Nos interessam principalmente documentos sobre os moradores de Dubovka que participaram da guerra. Fotografias, cartas, talvez objetos pessoais guardados no arquivo. Os alunos querem criar um mapa interativo dos caminhos percorridos por nossos conterrâneos no fronte. Que ideia maravilhosa! Animou-se Helena. Temos exatamente isso. E então, como um relâmpago, a memória voltou. Ela conhecia aquele homem. Conhecia bem. 25 anos antes, nas salas do Instituto Pedagógico, discussões acaloradas sobre processos históricos, noites de estudo na biblioteca até o fechamento. Lyosha Volkov, disse ela hesitante, da Faculdade de História. O homem congelou, observando-a com atenção. Seus olhos revelaram primeiro surpresa, depois alegria ao reconhecê-la. Lena Krylova. Não pode ser. Agora já é Sokolova, imagino. Casada há 24 anos, sorriu ela. E você não me reconheceu de imediato. A vida nos muda, comentou ele, enquanto Helena baixava os olhos, constrangida. Quem diria que depois de tanto tempo, você estaria aqui em Dubovka numa biblioteca? Alexei Petrovich sorriu. Às vezes o destino faz curvas inesperadas. Como é que nunca nos esbarramos antes? Dubovka é uma cidade pequena. Eu só voltei há 4 anos, explicou ele. Depois da faculdade, trabalhei na capital da região, depois em Moscou. Dei aulas de história, fiz pós-graduação. Ele hesitou, como se tivesse esbarrado em uma lembrança dolorosa. Depois minha esposa adoeceu. Câncer. Lutamos muito, mas não deu. Helena tocou sua mão sem pensar. Sinto muito. Não sabia. Já faz 4 anos, disse ele com um sorriso fraco. Decidi voltar para a cidade natal. Minha filha Olga trabalha como enfermeira no hospital regional, e eu me estabeleci na escola. Me apaixonei pela história local, especialmente pelo período da guerra. Eu pensava que você estivesse em algum instituto de pesquisa em Moscou, balançou a cabeça Helena. Não era esse o seu sonho? Tornar-se um historiador reconhecido, Alexei Volkov de renome internacional. Ele riu, e naquele riso havia um eco do jovem que ela um dia conheceu. Sonhos de juventude. E você? Não era para estar defendendo uma tese? Onde a luz amarela da luminária de cabeceira criava um círculo de calor sobre a mesa de trabalho. Sobre ela pilhas de livros e cadernos de anotações se acumulavam em desordem organizada, vestígios de um projeto que nunca decolara. Sentou-se na beira da cama, ainda com o casaco úmido, e deixou que o peso do dia a empurrasse para trás, contra os travesseiros. As palavras de cá recuavam como marteladas, em uma saia curta de mãos dadas. Fechar os olhos não adiantava. A imagem se formava sozinha, o marido seu I, com aquele sorriso preguiçoso que ela já não via há tanto tempo, inclinado sobre uma mesa de café, os dedos entrelaçados aos de uma mulher que não era ela. O absurdo da cena doía mais do que a traição em si. Era a banalidade do clichê, a vulgaridade da mentira cotidiana. Procurando trabalho, dizia ele ao sair de casa. Reunião com antigos colegas justificava ao chegar tarde. E ela, como uma tola, acreditara. Ou melhor, quiser acreditar, porque era mais fácil do que encarar a verdade, que o casamento deles há muito se resumia a 2 estranhos dividindo o mesmo teto, trocando monossílabos entre uma xícara de chá fria e o noticiário da noite. Um ruído na porta da frente a fez-se endireitar, passos pesados, o rangido da maçaneta. E entrou trazendo consigo um cheiro de fumo e perfume barato. Parou ao vê-la, como se a presença dela ali fosse uma surpresa desagradável. Você está em casa cedo, comentou ele, tirando o casaco com gestos lentos, evitando olhá-la nos olhos. E você tarde, respondeu ela, a voz surpreendentemente firme. Onde esteve? Ele encolheu os ombros, um tique nervoso que ela conhecia bem. Já sabe. Aqueles contatos na fábrica, começou, mas ela o interrompeu com um gesto brusco. Na Berska? Com uma mulher de saia curta? O sangue parece ter drenado do rosto dele.
Por um instante, ela quase sentiu pena daquele homem que afinal já fora seu companheiro, o pai de seu filho, o rapaz por quem ela chorara de saudade nos primeiros anos de casamento. Mas a pena durou menos que um piscar de olhos. Quem te contou isso? Murmurou ele mais para si mesmo do que para ela. Não importa. Ellen levantou-se, as mãos trêmulas agora não por emoção, mas por uma raiva fria calculada. O que importa é que você mentiu. Durante quanto tempo e quantas saias curtas já passaram pela sua vida enquanto eu fingia não ver? Ele não respondeu. Não havia desculpas que servissem e ambos sabiam disso. Em vez disso, sentou-se na cadeira ao lado da mesa, como se o peso da culpa o tivesse dobrado ao meio. Não é o que você pensa, tentou finalmente. Ela é só uma conhecida. Uma amiga. Amiga. Ellen repetiu a palavra com um riso seco. Que interessante. Porque eu, sua esposa, não me lembro da última vez que você me chamou assim. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo que não fora dito em anos. Ela olhou para as mãos dele, grossas, marcadas pelo tempo, as mesmas que já a haviam acalentado, que seguraram o filho recém-nascido com um cuidado comovente. Agora aquelas mãos tremiam levemente, como se temessem o que viria a seguir. O que você quer que eu faça? Perguntou ele por fim, a voz rouca. Ellen respirou fundo. Não havia resposta pronta. Não havia manual para desmontar uma vida construída em mais de 20 anos, os jantares de domingo, as férias na dacha, as noites em claro quando Dee estava doente. Mas havia sim uma certeza queimando dentro dela, não dava mais para voltar atrás. Eu quero que você saia, disse, surpreendendo a si mesma com a clareza da decisão. Hoje, agora. Não quero discussões, não quero promessas. Só quero que você vá. E abriu a boca talvez para protestar, talvez para implorar. Mas algo nos olhos dela, uma determinação que não estava ali naquela manhã, o fez fechar os lábios. Assentiu uma vez curto, e levantou-se com a lentidão de um homem que carrega muito mais do que seus 50 e poucos anos. Posso pelo menos pegar minhas coisas? Perguntou, indicando o armário com um gesto vago. Sim, mas não demore. Ele desapareceu no corredor. Ellen ouviu o barulho das gavetas sendo abertas, o som abafado de objetos sendo jogados em uma mala. Cada ruído era um prego no caixão de um capítulo que se fechava. Quando ele voltou, carregando uma bolsa de viagem surrada, evitou olhá-la novamente. Eu, sinto muito, murmurou já na porta. Ela não respondeu. Não havia perdão a ser dado, nem absolvição a ser buscada. Só o vazio que se instalava onde antes havia, pelo menos, a ilusão de um lar. A porta se fechou com um clique suave. Ellen permaneceu imóvel, ouvindo os passos dele descendo a escada, o rangido do portão ao se fechar. Só então permitiu que as lágrimas viessem, não de dor, mas de alívio. Porque pela primeira vez em anos, ela respirava sem sentir o peso de uma mentira no peito. Do bolso do casaco, tirou o lenço que Alexi lhe emprestara naquela tarde, quando uma gota de chuva escorrera por seu rosto. Segurou-o entre os dedos como se aquele pedaço de tecido pudesse ancorá-la à terra firme. Dois homens, pensou. Um que atraía, outro que a fazia lembrar quem ela era. E pela primeira vez, percebeu que a escolha não era entre eles, era entre o passado que a sufocava e o futuro que tímido batia à sua porta. Tirou o casaco com um gesto cansado e deixou-se cair no sofá, como se os ossos não aguentassem mais o peso das descobertas daquele dia. Os olhos caíram sem querer sobre a moldura na mesinha lateral, os três na dacha bronzeados pelo sol de verão sorridentes. Dennis ainda menino, com a mochila nova das primeiras aulas, Igor, o braço possessivo sobre seus ombros, como se aquele gesto pudesse conter o tempo. Quando tudo começou a desmoronar, perguntou-se passando os dedos pela foto empoeirada. O toque do celular a fez estremecer. Mamãe, oi? A voz de Dennis soava tensa, como um fio esticado prestes a arrebentar. E aí, conseguiu o dinheiro dos cursos? Ele foi direto ao ponto, sem rodeios. Consegui só 3.000 por enquanto, filho. Ela forçou a calma, as unhas cravando-se nas palmas. Amanhã recebo pelas aulas particulares e te mando o resto na hora. Entendi. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que palavras. A decepção de Dennis ecoou em seu peito como uma faca. E o pai? A pergunta veio seca, quase acusatória. Ele ainda está sem trabalho? Está procurando, mas até agora nada, meu amor. A mentira queimou na garganta. Engraçado. A voz do filho endureceu. O Vika o viu ontem no centro da região. Disse que ele estava bem animado, passeando pelas lojas com uma mulher. Talvez já tenha arrumado um emprego que não conta pra gente, né? Helena fechou os olhos. Então era verdade. Não apenas um café na Beriusca, mas passeios pela cidade, risadas que não eram para ela.
Vou falar com ele, foi tudo que conseguiu dizer, a voz um fio de ar. Fala, mãe. Tudo isso tá muito estranho. Uma pausa. Tenho que ir, a aula já vai começar. Te amo. Eu também, filho. Ela desligou e ficou olhando para a tela apagada, como se ali pudesse encontrar respostas. O estrondo da porta da frente a fez sobressaltar. Igor entrou, o cheiro de fumo e perfume alheio grudado nas roupas. Nem olhou para ela. Você tá em casa? A pergunta foi automática, como se a presença dela fosse um incômodo. Onde você esteve? Sua voz tremia, mas ela se segurou na raiva para não desmoronar. Andei por aí, respondendo anúncios de trabalho. Ele jogou uma sacola plástica no balcão. Comprei pelmene. Quer? Igor, precisamos conversar. As palavras saíram mais firmes que ela esperava. Sobre o quê? Ele finalmente virou o rosto, os olhos injetados de impaciência. Se é dinheiro, não tenho. E pro Denis, esquece. Que se vire, igual a gente se virou na vida. Não era sobre dinheiro. A Claudia Ivanovna te viu na Beriúska com uma mulher. E o Denis acabou de me dizer que o Vika te viu ontem na cidade com outra pessoa. Igor congelou. Depois, lentamente, sentou-se na mesa da cozinha, como se as pernas tivessem perdido a força. E daí? A voz saía cansada, como se a mentira pesasse demais para ser sustentada. O que você quer ouvir, Lena? A verdade? Sim, a verdade. Ele riu, um som amargo. A verdade é que há 6 meses eu estou com outra mulher. Chama-se Marina. Tem 32 anos. É caixa do Piatiorocha. Os detalhes caíram como marteladas. Satisfeita? O mundo girou. Como você pôde? As palavras saíram arrancadas. Depois de 24 anos, depois de tudo que passamos. E você? Ele explodiu batendo a mão na mesa. Quando foi que deixou de me ver, Lena? Virou uma solteirona de livros e arquivos empoeirados. Eu sou um homem. Preciso me sentir necessário, desejado. E você? Os olhos dele brilhavam, não de arrependimento, mas de fúria. Você só me via quando precisava consertar alguma coisa ou quando eu falhava. Não é verdade. Ela se levantou, as mãos trêmulas. Eu sempre estive aqui. Cozinhei, lavei, segurei você quando perdeu o emprego. Segurar? Ele riu, um som cortante. Você me tratava com pena, Lena. A Marina? Ela acredita em mim. Com ela, eu me sinto vivo de novo. Ele virou as costas e saiu, batendo a porta com força. Helena ficou imóvel no meio da sala, as lágrimas escorrendo sem controle. O silêncio que ficou era mais alto que qualquer grito. Na noite seguinte, a biblioteca estava vazia, exceto pelo círculo de luz sobre a mesa onde ela e Alexei trabalhavam até tarde. A exposição estava quase pronta, faltavam apenas os últimos retoques. Olha só, Alexei deslizou um papel até ela. Escrevi um poema para a abertura. O que acha? Helena pegou a folha. A caligrafia cuidadosa de Alexei desenhava versos que pareciam respirar. Lembramos de vocês, soldados daquela guerra, que partis para a eternidade como heróis. Seu feito, como a luz de uma estrela distante, chega até nós através do tempo cruel. Esperavam cartas junto ao fogo, dividiam o último pão com o camarada, e acreditavam que a vida floresceria. Para aqueles que sobreviveram à carnificina, nós, seus filhos, netos, bisnetos, guardamos em arquivos cartas amareladas, para que as gerações futuras saibam como vocês salvaram o mundo ao enfrentar a morte. É lindo, ela sussurrou, levantando os olhos. Não sabia que você escrevia poesia. Comecei depois que minha esposa morreu. Ele encolheu os ombros. No início, era só para lidar com a dor. Depois, a dor virou tinta. Helena entendeu aquilo como ninguém. Livros, história, arquivos, tudo isso havia sido seu refúgio nos dias mais escuros. Eu sei como é. Alexei a olhou fixamente, os olhos escuros cheios de uma intensidade que a fez prender a respiração. Sabe, Lena, estou muito feliz por termos nos reencontrado. Essas 2 semanas mudaram tudo para mim. Ela não respondeu. Não conseguia. As traições de Igor, o casamento desmoronando, as contas por pagar, tudo isso parecia se dissolver naquele instante, como neve ao sol. Na quietude da sala de leitura, entre pilhas de livros e fotografias desbotadas, algo novo nascia. Frágil como o gelo que se forma nas poças no primeiro frio, mas já real Liocha, ela finalmente exalou, a voz quebrada. Não sei o que está acontecendo. Tenho medo. Eu também, ele admitiu, cobrindo sua mão com a sua. Mas sabe o que meu avô escrevia das trincheiras? A voz dele era baixa, quase um segredo. Quando a morte está por toda parte, você aprende a valorizar cada minuto de vida. Cada sorriso, cada raio de sol, cada palavra gentil. Não tenha medo de viver, Lena.
Seus olhares se encontraram, e ela soube, sem sombra de dúvida, que não poderia mais fingir que aquilo não existia. Sua alma, adormecida por tanto tempo, começava a despertar, como a terra na primavera, depois de um longo inverno. A exposição havia despertado um interesse especial nos alunos. Os olhos brilhavam ao interagirem com o mapa que traçava o caminho de batalha dos soldados de Dubovka, criado a partir das cartas e memórias que Lena e Alexei haviam coletado. Pequenos marcadores malva assinalavam os campos de batalha onde os conterrâneos lutaram, os verdes, os hospitais onde foram tratados, os negros, os lugares onde caíram. Com um gesto cuidadoso, ela apontou para o expositor com os triângulos amarelados pelo tempo. Estes aqui, disse a voz levemente trêmula, foram encontrados no arquivo da família Volkov. Stefan Nikolaevich, avô de Alexei, tanquista que tombou na Batalha de Kursk, escreveu cada uma dessas linhas para sua esposa, Tamara. As palavras fluíam como se carregassem a própria alma daqueles que as escreveram. Lena sentia o silêncio dos alunos, o brilho úmido nos olhos dos veteranos, o calor do olhar de Alexei sobre ela. Foi então que um movimento na porta chamou sua atenção. Uma figura familiar se apoiava no batente, envolta em uma jaqueta de couro desgastada pelo tempo. Igor! Seus olhares se cruzaram, e ela, por um instante, perdeu o fio da fala. Desculpem, recuperou-se, ajeitando os papéis com mãos que tremiam levemente. Como eu dizia, essas cartas não são apenas documentos de uma época. São provas de fidelidade humana. Quando voltou a procurar Igor na porta, ele já havia desaparecido. Era quase meia-noite quando, finalmente, só eles dois permaneceram na biblioteca. Os expositores trazidos da administração municipal agora ocupavam as estantes, organizados com esmero. Lá fora, o vento de novembro uivava, arremessando contra as janelas uma mistura cortante de neve e chuva. Conseguimos. Alexei serviu o chá em xícara simples, um sorriso cansado nos lábios. Você viu os olhos daqueles jovens? Eles ouviram como se o ar tivesse parado. Porque para eles não é só mais uma lição de história. Lena assentiu, envolta pela penumbra que a luminária de abajur verde projetava sobre a mesa. Eles enxergam que a guerra são destinos reais. São os bisavos deles. 2 meses de trabalho lado a lado os haviam aproximado de uma forma que dispensava palavras. Um olhar, um gesto, e já se entendiam. Lena sabia que algo profundo estava acontecendo em sua vida, algo que já não podia ignorar. Alexei. Ele pousou a xícara com um leve estalo, os olhos sérios fixos nela. Preciso te dizer uma coisa. O coração de Lena deu um salto, como se tivesse esquecido de bater por um segundo. Estes 2 meses, continuou ele, a voz rouca, foram os mais felizes que tive nos últimos anos. Depois que Kate morreu, achei que nunca mais, que não iria querer estar com ninguém. Até te reencontrar. Ou melhor, te encontrar de novo. Seus dedos envolveram os dela, quentes e firmes. Você sempre foi especial para mim, Lena. Desde a universidade. Lembra das noites na biblioteca, quando ficávamos até tarde demais? Eu não tive coragem de dizer nada na época. Depois, você se casou com Igor. Alexei, ela não retirou a mão, mas a voz falhou. Eu tenho uma família. Um filho. Um marido. Eu sei, ele assentiu, os dedos apertando os dela com suavidade. E não estou pedindo nada. Só queria que soubesse. O silêncio se instalou entre eles, denso como a noite do lado de fora. O vento sacudia os galhos nus das árvores, e por um instante, o tempo pareceu suspender-se naquele círculo de luz amarelada. Já é tarde, Lena levantou-se, a voz um sussurro. Preciso ir. Eu te acompanho. Alexei também se ergueu. Não é necessário. Ela balançou a cabeça. São só 2 quarteirões. Ele ajudou-a a vestir o casaco, e por um segundo, seus rostos ficaram tão próximos que ela sentiu o calor de seu hálito na face. O coração disparou como na juventude, quando Igor tomara sua mão pela primeira vez no cinema escuro. Até amanhã, murmurou, e saiu apressada para a noite. Em casa, a escuridão e o frio a receberam. Acendeu a luz, tirou os sapatos molhados. A jaqueta de Igor pendurada no cabide, estava em casa. Por hábito, revistou os bolsos em busca das chaves do correio que ele sempre esquecia de tirar, e seus dedos encontraram um papel dobrado. Um recibo do café Lastocha, salada César, bife, uma taça de vinho, Chezekak. Data, aquele mesmo dia. Hora, 15h40. Naquele exato momento em que ela guiava os alunos pela exposição, o coração apertado. E então, outro papel caiu em suas mãos rosa com um desenho de flores miúdas. Sou Nico, te espero amanhã no lugar de sempre. M. Como em um sonho, Lena entrou na sala. Igor dormia no sofá, vestido, coberto por um velho cobertor.
O cheiro de vinho e perfume alheio impregnava o ar. Sobre a mesinha sua carteira de motorista e a carteira jogada sem cuidado. Igor sacudiu-o pelo ombro. Acorda. Precisamos conversar. Ele abriu os olhos com relutância, o olhar demorando a focar. Já é manhã? Murmurou confuso. Não, mas precisamos falar agora. Colocou o recibo e o bilhete diante dele. Igor sentou-se de repente, esfregando o rosto com as mãos. Sabia que deveria ter jogado isso fora, resmungou, um sorriso amargo nos lábios. Agora vai armar um escândalo? Não vou, a voz de Lena soou estranhamente calma. Só quero a verdade. Quem é ela? Igor suspirou, servindo-se de água com mãos trêmulas. Marina Seridova. Caixa do Piatiorocha. Divorciada, tem um filho de 8 anos. E há quanto tempo? A pergunta saiu seca. 1 ano e meio. Ele deu de ombros como se falasse do tempo. Você não notou, claro. Há muito tempo que não me nota. Como você pode dizer isso? Lena sentiu o chão tremer. Eu sempre estive aqui. Quando você perdeu o emprego, fui eu quem te segurei. Eu quem trabalhou em 2 lugares. Você se tornou fria, Lena cortou ele. Sempre com esses livros, esses arquivos. E Marina? Os olhos dele brilharam, quase desafiadores. Ela me entende. Ao lado dela, me sinto um homem não fracassado. E agora? A pergunta saiu sufocada. O que acontece agora? O que deveria acontecer? Igor abriu os braços. Nada. Tudo continua como está. Não vou mudar nada. Nesta cidade, divórcio é vergonha. Você é uma pessoa respeitada. Não quero arruinar sua reputação. Que consideração, a ironia queimou em sua garganta. E Marina? Ela aceita ser a eterna amante? O olhar dele fugiu. Ela está grávida, murmurou finalmente. 4 meses. A sala girou. Grávida? Do marido com quem viveu 24 anos. Do homem com quem teve um filho. Você, as palavras não vinham. E diz que nada muda. O que você quer que eu faça? Irritou-se Igor. Deixá-la? Virar piada na cidade? Um homem de 50 anos que se envolve com uma garota? Denis me odiaria. Você acha que agora ele te respeita? O fogo da raiva queimava por dentro. Muitos vivem assim, teimou ele. E é culpa sua. Se fosse uma verdadeira esposa, não uma intelectual metida a bestas, eu não teria procurado outra. O estalo da bofetada ecoou pelo cômodo. Lena não soube como sua mão se levantou sozinha. Nunca havia batido em ninguém, muito menos nele. Como ousa me culpar? Gritou, as mãos tremendo. Eu te dei 24 anos da minha vida. Te dei um filho. Trabalhei dobrado quando você foi demitido. E o tempo todo, você esteve com ela. Encontrei uma mulher que me ama como sou. Berrou Igor. Que não me olha como um perdedor, que não faz questão de se passar por superior. A porta se abriu de repente. Denis estava ali pálido com uma mochila de viagem no ombro. O que está acontecendo? Sua voz tremia. Por que estão gritando? Lena e Igor congelaram, olhando para o filho. O silêncio que se seguiu foi uma lâmina. Denis, ela engoliu em seco. Você não avisou que veria. Quis fazer surpresa, os olhos do rapaz saltavam entre os dois. O que aconteceu? Por que estão brigando? Igor afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Você vai dizer a ele, perguntou, a voz abafada, ou serei eu? O rosto de Denis petrificou-se. Ele desviou o olhar lentamente para o pai, como se as palavras precisassem de tempo para atravessar o ar espesso entre eles. É verdade? A pergunta saía entrecortada, quase um desafio. Igor apenas assentiu em silêncio, sem erguer a cabeça. A confissão pendia no ar como uma sentença. A voz de Denis, quando veio, já trazia aquele tom metálico que Lena reconhecia há meses, não semanas, mas 1 ano e meio, como Igor murmurou, a voz rouca de culpa. 1 ano e meio, repetiu Denis, como se mastigasse cada sílaba. Todo esse tempo em que você ficou sem trabalho. Todo esse tempo em que a mamãe se matava dando aulas particulares, como o esquilo na roda. Todo esse tempo em que eu economizava cada moeda para não pedir dinheiro a vocês. Filho, Igor finalmente levantou os olhos vermelhos e inchados. Você não entende. Não, você não entende. Denis atirou a mochila no chão com um gesto brusco. Você nos traiu. Traiu a mamãe, que sempre esteve ao seu lado. Traiu a mim. Sem esperar resposta, ele virou-se e saiu correndo. A porta da frente bateu com um estrondo que ecoou pela casa como um tiro. Lena afundou no assento, as mãos frias sobre os joelhos. Dentro dela, algo desabava, não apenas a família que construíra com tanto esforço, mas também a imagem que o filho tinha dela. E, no entanto, entre as fissuras da dor, brotava uma sensação estranha, quase proibida, alívio. Como se grilhões invisíveis que carregava há anos tivessem se partido de uma vez.
Vou pedir o divórcio, disse ela, tão baixo que parecia falar consigo mesma. Igor ergueu os olhos, exausto. Você vai se arrepender, Lena. Não, ela balançou a cabeça. O único arrependimento que tenho é dos anos perdidos. Dos anos em que me esqueci de mim mesma, me dissolvi nas obrigações. Mas isso acaba hoje. Levantou-se com uma determinação que não sentia há décadas. Ao sair do quarto, percebeu que pela primeira vez em muito tempo, o futuro não a assustava, pelo contrário, pulsava como uma promessa. O neve de dezembro rangia sob seus pés. Dubovka afundava em montes de neve fresca, e o ar gelado queimava as bochechas. Lena caminhava pela trilha do parque municipal, enrolada em um chale de lã, as mãos enfiadas nas luvas. Dentro dela, um vazio doloroso disputava espaço com uma raiva surda. A conversa com Denis da noite anterior ainda ardia em sua memória como uma ferida aberta. Uma semana havia se passado desde aquela noite em que o filho testemunhara a briga. Denis voltará para a faculdade sem dizer uma palavra. Igor mudará-se para o apartamento de Marina, levando apenas uma mala com o essencial. E então, na noite anterior, o telefone tocará. Mamãe. A voz do filho soara seca, distante. Eu conversei com o papai. Ele me contou tudo. Tudo? Lena repetiu, cautelosa. O que exatamente? Que você o levou à traição. Que você tem um caso com algum professor. Que está destruindo a família que ele tenta salvar. Lena sentiu o ar faltar. Filho, isso não é verdade. Foi ele quem me traiu por 1 ano e meio. Agora é a palavra de um contra a do outro. Denis a interrompeu, a voz trêmula de lágrimas contidas. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito nele. Porque nos últimos meses você mudou. Eu ouvia no seu tom de voz quando a gente falava ao telefone. Você estava diferente. Falava de exposições de livros, de você mesma, mas não de nós. Não da família. Denis, me escute. Não quero ouvir nada. O choro finalmente transbordou. Vocês dois me traíram. Mas pelo menos o papai teve a coragem de admitir. Você continua mentindo. O sinal de chamada encheu o silêncio. Lena passou a noite inteira ao lado do telefone, esperando que o filho ligasse de volta. Ele não ligou. Agora, enquanto caminhava pelo parque coberto de neve, sentia-se esvaziada. Como Igor conseguirá pintá-la como a vilã aos olhos de Denis? Como seu filho, tão sensível, tão inteligente, poderia acreditar naquela versão distorcida? Seus passos a levaram, quase sem querer, à casa de madeira na periferia de Dubovka, onde Antonina Fyodorovna vivia havia décadas. A casa com suas molduras esculpidas, o pomar de macieiras adormecidas sob a neve, o cheiro de pão fresco e ervas secas que sempre a recebia. Sua mãe apareceu na porta antes mesmo que ela subisse os degraus, como se a tivesse sentido chegar. Lenosha disse abrindo os braços. Eu sabia que você viria. Dentro de casa, o tempo parecia ter parado. O mesmo buffet de madeira escura com as xícaras de porcelana, o relógio de cuco marcando as horas, as toalhas bordadas sobre a comoda. Lena sentou-se junto ao fogão a lenha, deixando que o calor penetrasse seus ossos gelados. Conte, Antonina Fyodorovna serviu-lhe uma xícara de chá com geleia de framboesa e sentou-se à sua frente. E Lena contou. Contou sobre a traição de Igor, sobre Marina grávida, sobre a briga na frente de Denis, sobre a ligação da noite anterior. A mãe ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. O que eu faço, mamãe? Perguntou Lena finalmente. Denis me odeia. Acha que sou eu quem estou destruindo a família. E você? Antonina Fyodorovna fitou-a com olhos penetrantes. Você está destruindo? Ou se salvando? Lena hesitou. Não sei. Às vezes acho que deveria preservar a família a qualquer custo por causa dele. Outras vezes, engoliu em seco. Acho que tenho o direito de viver a minha vida. A mãe levantou-se e foi até a cômoda antiga e tirou de uma gaveta uma caixa de metal decorada com a imagem de um urso polar, Mishana Severi. Abriu-a com cuidado e retirou uma fotografia amarelada. Reconhece? Na imagem uma mulher jovem de rosto cansado e olhos tristes, posava ao lado de um homem de expressão sombria, usando um boné. Vovó Nina? Arriscou Lena. Sim, minha mãe, sua avó, confirmou Antonina Fyodorovna. E este é o vovô Stepan. Tiramos essa foto antes da guerra, em 1940. Colocou a fotografia sobre a mesa e sentou-se novamente pegando a mão da filha. Meu pai, que Deus o tenha, era um homem difícil. Bebia, sumia por dias, levantava a mão para minha mãe. E ela aguentava tudo. Onde eu vou com as crianças? Dizia. A vida é assim. Sobreviveu à guerra, voltou cheio de medalhas, mas o caráter não mudou. Viviam assim, ela em medo constante, ele em eterna insatisfação. Até que, aos 48 anos, minha mãe teve um infarto.
O médico disse, foi dos nervos. Dessa vida. Lena olhou para a foto, tentando reconciliar aquela imagem desbotada com a história que nunca ouvirá. Eu mal me lembro dela, murmurou. Agora olhe isto, a mãe tirou da caixa um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada. São cartas do meu pai, seu avô Fyodor Ilyich. Ele morreu em Stalingrado, em 1943. Desatou o laço com cuidado e retirou um envelope gasto. Ele escrevia para minha mãe, sua avó Mária, quase toda semana, mesmo nos piores dias da guerra. Ouça, Mashenka minha querida, agora os combates são ferozes, e não sei se nos veremos novamente. Mas quero que você lembre, a vida nos é dada uma só vez, e devemos vivê-la com dignidade. Não pelos outros, mas por nós mesmos em primeiro lugar. Se eu não voltar, não enterre sua vida junto comigo. Viva plenamente e alegre-se com o sol. Ame novamente se o coração chamar. Lá de cima, será mais fácil para mim saber que você é feliz. A voz de Antonina Fyodorovna falhou. Dobrou a carta com cuidado e guardou-a de volta no envelope. Minha mãe ficou viúva com 2 filhos pequenos, eu e o tio Kolya. Foi duro, havia fome, mas ela nunca desistiu. Casou-se novamente com um homem bom, e foi feliz até o fim da vida. Segurou a mão da filha com firmeza. Agora me diga, Lenosha, qual caminho você escolhe? O da vovó Nina, que aguentou tudo pelas crianças e morreu jovem, de coração partido? Ou o da vovó Mária, que encontrou forças para recomeçar? Lena sentiu a garganta apertar. Mas Denis, sussurrou. Ele me odeia. Odeia por enquanto, corrigiu a mãe com convicção. Ele é jovem, o sangue ferve. Esfriará e entenderá. Mas se você se anular para agradá-lo, carregará essa culpa pela vida toda. Você é mãe, seu papel não é só amar, mas dar o exemplo. Que exemplo quer deixar para ele? Conversaram até anoitecer. Lena ficou para dormir como nos tempos de criança, enrolada no antigo edredom de retalhos de sua infância. Olhando pela janela a neve cair, sussurrou para si mesma. Tenho medo, Lyosha. Mas pela primeira vez em anos, o medo não a paralisava. Pelo contrário, era como se, sob o peso da tempestade, uma semente teimosa começasse a brotar. Estavam sentados num pequeno café à beira de Dubovka, daquele tipo que ninguém frequenta por acaso. Os últimos dias haviam sido um fardo. Igor apareceu em casa para buscar suas coisas e armou um escândalo. Ameaçou levar tudo nos tribunais, jurou que Denis a repudiaria para sempre, que a cidade inteira apontaria dedos na sua direção. Não quero pressionar você, disse Alexei, cobrindo sua mão com a sua. Mas também não posso mais ficar calado. Eu te amo, Lena. Quero estar com você. Não às escondidas, não como um segredo sujo, mas abertamente diante de todo mundo. E Olga, sua filha? Ela muito pede para que eu pare de viver no passado, confessou ele com um sorriso tímido. Quando contei sobre você, ela disse, finalmente papai. Olhava para aquele homem que havia entrado em sua vida como se o destino o tivesse tecido especialmente para ela. Senti as últimas dúvidas se dissolvendo como açúcar na chuva. Eu entrei com o pedido de divórcio, disse por fim. Ontem. A taxa foi 650 rublos. Imagine só, 24 anos de casamento avaliados tão barato. Alexei apertou sua mão com mais força. Igor já sabe? Sim. Ela riu sem alegria. Pela manhã chegou a intimação. Ele ligou, gritou que entraria com uma contrademanda que me humilharia na frente de todos, que me deixaria sem um tostão. Ele não conseguirá, afirmou Alexei com convicção. A lei está do seu lado. Metade do que foi adquirido juntos é seu por direito. Não se trata de bens, balançou a cabeça. O apartamento e o carro estão no nome dele. Só tenho a Dasha, herança da minha avó, mas nem isso me interessa. Eu só quero liberdade. Quero começar uma nova vida com você. Ficaram em silêncio. No mesinho ao lado, um casal jovem se alimentava de sorvete, rindo sem preocupações, como se o mundo fosse feito só de açúcar e promessas. Consultei um advogado, continuou 2.000 rublos pela consulta, mas valeu cada copeque. Com provas de traição e um filho fora do casamento, o divórcio será favorável a mim. Se Igor concordar com um acordo amigável, levará cerca de um mês. Se resistir, até 3. E se ele realmente entrar com uma contrademanda, com que base? Ela deu de ombros. Eu não o traí, não abandonei minhas obrigações. Pelo contrário, ele é um marido infiel com um filho a caminho. O advogado disse que não tem chance. Você já decidiu onde vai morar depois do divórcio? Perguntou Alexei, cauteloso. Por enquanto, com minha mãe. Ela olhou nos olhos dele. E depois? Depois, o tempo dirá. Ele assentiu sem insistir. Valorizava essa delicadeza, a capacidade de não apressar as coisas,
de deixar que a vida se desenrolasse como um fio de lã entre os dedos. O sino sobre a porta do café tilintou. Virou-se por reflexo e congelou. Na entrada, uma jovem de longos cabelos loiros em um casaco curto e vermelho, com a barriga arredondada já visível, segurava pela mão um menino de uns 8 anos. É ela, disse o garoto, apontando. Eu não disse que havia aqui. Marina, porque era ela, avançou devagar até a mesa deles, as bochechas coradas pelo frio ou pela vergonha. É Micailona. Sua voz tremia. Posso falar com a senhora? Alexei olhou interrogativo para Lyosha, espere-me do lado de fora, por favor, pediu ela em voz baixa. Quando ele saiu, Marina sentou-se à frente, fazendo um gesto para que o filho esperasse perto do balcão. Por que está fazendo isso? Começou sem rodeios. Por que está destruindo uma família? Desculpe. Engasgou com o chá. Eu estou destruindo uma família? Sim, a senhora. Havia lágrimas na voz de Marina. Igor disse que a senhora entrou com o divórcio. Mas ele não queria deixá-la. Queria que tudo ficasse como estava, que ele vivesse em 2 casas. Rio amargo. Que eu fechasse os olhos para a traição. Para o filho que vocês esperam. Nós nos amamos, insistiu Marina, teimosa. E a senhora já não o ama há muito tempo. Por que segurar? Observou aquela mulher jovem, com a barriga redonda, os lábios apertados em um gesto de desafio, o queixo erguido com orgulho ferido. Tanto ímpeto, tanta certeza de estar do lado certo da história. Não estou segurando Igor. Pelo contrário, estou lhe dando liberdade. Mas quero a mesma coisa para mim. Além disso, não sou eu quem está destruindo a família de vocês, isso aconteceu muito antes de eu voltar para Dubovka. Ele diz que a senhora vai tirar tudo de nós. O apartamento, o carro, o dinheiro. Mentira, balançou a cabeça. Não quero nada, só o divórcio. Que fique com a casa e o carro. Tenho minha dacha e meu trabalho. Marina claramente não esperava essa resposta. Pisou os olhos, confusa. Não acredito, murmurou por fim. Isso não existe. Existe, levantou-se. Diga a Igor para não se preocupar. Não vou deixá-lo na ruína antes do ano novo. Só peço uma coisa, que não vire Denis contra mim. Isso é covardia. Vestiu o casaco e dirigiu-se à saída. Já na porta, virou-se. Marina, cuide-se. No seu estado, nervosismo faz mal. Os flocos de neve dançavam sob a luz dos postes. Caminhava ao lado de Alexei pela alameda coberta de branco, e pela primeira vez em anos sentia o peito leve, como se tivesse solto um balão preso há décadas. A decisão estava tomada. O pedido protocolado. Não havia volta, e essa certeza de que o futuro era seu para ser escrito, a enchia de uma liberdade doce e vertiginosa. Em que está pensando? Perguntou Alexei, sustentando-a pelo cotovelo com cuidado. Nas palavras do meu avô, sorriu ela. A vida se dá uma só vez. É preciso vivê-la com dignidade. Não pelos outros, mas por si mesma em primeiro lugar. Pararam debaixo de um poste. E de repente, Alexei ajoelhou-se na neve. Lena tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Sei que não é o momento ideal, que ainda há o divórcio e muitas batalhas pela frente. Mas quero que saiba, estarei aqui. Sempre. Abriu a caixa, revelando um anel de ouro simples com um pequeno safira. É da minha avó, explicou o envergonhado. Não é um diamante, mas para mim vale mais que todos os tesouros do mundo. Olhava para aquele homem ajoelhado na neve, com o coração transbordando de amor e gratidão. Aos 47 anos, recebia uma segunda chance. Uma chance de viver com dignidade não para os outros, mas para si. Sim, respondeu, simples. Quando tudo terminar, me casarei com você, Lyosha. E naquele instante a neve que os envolvia já não parecia um mensageiro gélido do inverno, mas pétalas frágeis de uma macieira em flor, anunciando a primavera. O casamento com Alexei foi simples, celebrado no cartório do distrito, sem pompas, apenas com a presença dos mais próximos, sua mãe, Antonina Fyodorovna, e a filha dele, Olga. A jovem enfermeira de 25 anos, tão parecida com o pai nos gestos e no sorriso, tornou-se para Helena não apenas uma enteada, mas uma amiga leal e um porto seguro. Você o salvou, dissera Olga certa vez com os olhos brilhando. Depois que a mãe dele faleceu, ele parecia ter se apagado, como uma vela sem oxigênio. Agora voltará a viver. Helena mudou-se para a casa de Alexei, pequena, mas aconchegante, com um jardim florido e uma varanda onde o sol da manhã dançava entre as cortinas. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava em casa. Não apenas entre 4 paredes, mas dentro de si mesma. Sua vida profissional também florescia. Uma editora da capital regional mostrou interesse pelo livro de memórias de veteranos que ela e Alexei vinham organizando.
E na biblioteca, seu círculo da história da família atraía pessoas de todas as idades, desde crianças curiosas até idosos que queriam registrar suas próprias histórias antes que o tempo as apagasse. Tudo parecia estar no lugar, menos uma coisa: a ausência de Dennis. Depois do divórcio, o filho ignorava suas ligações, deixava suas mensagens sem resposta. Mesmo assim, ela escrevia todas as semanas, sobre o trabalho, sobre Alexei, sobre a dor e a esperança que carregava. Até que uma semana antes, chegou um recado curto, como um sopro de vento depois de um longo inverno. Mãe, eu e Sânia vamos no domingo se puder. O som do motor interrompeu seus pensamentos. Helena congelou, os olhos fixos na estrada de terra. Chegaram, gritou Olga da varanda onde arrumava a mesa com doces caseiros. Lena, não fique tão nervosa. Dá para ver que tudo vai dar certo. Um velho Lada 9 parou junto ao portão. A porta se abriu, e ela viu Dennis, mais alto, mais largo nos ombros, com o rosto marcado por uma seriedade que não estava lá quando ele partiu. Ao seu lado, uma moça esbelta de trança loira até a cintura, Ania. Dennis a avistou, hesitou por um instante, como se o tempo tivesse parado, e então caminhou decidido em sua direção. Mãe, parou a 2 passos, examinando seu rosto. Você mudou? Envelheceu. Helena sorriu nervosa, passando a mão pelo vestido. Não. Ao contrário, ele balançou a cabeça. Você parece mais jovem. E mais leve. Ficaram ali, um frente ao outro, como se um abismo invisível os separasse. Ania, discreta, afastou-se para conversar com Alexei, que saíra para recebê-los. Dennis, de repente, deu um passo à frente e a abraçou com força. Me perdoe. Sua voz estava rouca. Eu não entendia como era difícil para você. Falei tantas bobagens. Não importa, filho. Ela acariciou suas costas, sentindo a garganta apertar. O importante é que você está aqui. Falei com meu pai semana passada. Ele se afastou um pouco, mas seguiu segurando suas mãos. Ele confessou que mentiu para mim, que não houve nenhum caso enquanto vocês estavam juntos. Só queria se justificar. Isso não importa mais, Helena respondeu, suave. Importa para mim, insistiu Dennis. Eu deveria ter acreditado em você, não nele. Mas ele falava com tanta convicção. E agora tem uma nova família, um filho. É como se tivesse nos apagado da vida dele. Não fale assim. Ela tocou seu rosto. Ele sempre será seu pai e sempre vai amá-lo. Só estamos em caminhos diferentes agora. Ania aproximou-se, os olhos claros brilhando com uma sinceridade que aquecia o coração. Olá, Helena Mikhailovna. Estendeu um buquê de flores silvestres. Dennis me contou tanto sobre a senhora. Mãe, ele puxou a moça para perto, orgulhoso. Esta é Ania, minha noiva. Vamos nos casar neste verão. Que maravilha! Helena abraçou a futura nora. Me chame só de Lena. Claro. Ania sorriu. Da casa saiu Antonina Fyodorovna apoiada no braço de Olga. Apesar dos 74 anos, sua postura era ereta, os olhos vivos. Finalmente meu neto chegou, exclamou, abrindo os braços. Venha cá, meu falcão, deixe sua avó te olhar. Dennis correu para abraçá-la, depois apresentou Ania. Vó, está é Ania, minha noiva. Uma boa moça. Vejo que tem caráter, aprovou Antonina, examinando-a de cima a baixo. Essas não deixam se humilhar. Todos riram, e a tensão que pairava no ar dissolveu-se como açúcar na água quente. Agora, convidados à mesa, anunciou Alexei solene. O churrasco está pronto, o vinho está gelado. E temos um motivo para celebrar, o reencontro da família. Sentaram-se ao redor da grande mesa de jardim, Helena e Alexei à cabeça, Dennis e Ania de um lado, Olga e Antonina do outro. Abelhas zumbiam sobre a florada da lilás, e o ar cheirava a primavera, doce, fresco, cheio de promessas. Dennis levantou seu copo. Quero fazer um brinde. A minha mãe, a mulher mais sábia e forte que conheço. Virou-se para Alexei. E a você, Alexei Petrovich, por fazê-la feliz. Fico feliz por vocês dois. Helena sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. O filho havia aceitado sua escolha. Havia abençoado seu amor. O que mais poderia pedir à vida? Quando o sol começou a descer, pintando o jardim de dourado, ela tirou da bolsa uma caderneta desgastada. Quero ler algo para vocês. Abriu na página marcada. É a carta que encontrei no arquivo da biblioteca, no início de nossa exposição. Escrita por um soldado, Vasily Krutoy, para sua esposa Ana. Todos se calaram. Helena começou a ler, a voz firme, embora o coração batesse acelerado. Minha querida Neca, escrevo nestes breves momentos de trégua. Amanhã voltamos ao combate, e não sei se retornarei, mas quero que saiba, a vida é um dom espantoso. Gastá-la com arrependimentos ou medos é um luxo que não podemos nos permitir. Aqui, onde cada dia pode ser o último, entendi isso.
Não tema ser feliz, minha amada. Não tema recomeçar se a sorte lhe der essa chance. Guarde sua felicidade como o tesouro mais precioso e não permita que ninguém a roube, nem estranhos, nem seus próprios temores. A vida é para a felicidade, para o amor, para a alegria. Lembre-se disso sempre, minha neca. Sua voz tremeu nas últimas palavras. Alexei cobriu sua mão com a dele, apertando-a levemente. Procurei saber o que aconteceu com o autor desta carta, ela continuou, dominando a emoção. E descobri. Vasily Krutoy voltou da guerra, embora gravemente ferido. Ele e Anna viveram uma longa vida juntos, criaram 3 filhos, plantaram um pomar, construíram uma casa. E sabem o que é mais incrível? Seu neto mora aqui mesmo em Dubovka. É Sergei Ivanovich Krutoy, diretor de nossa escola de música. Incrível, sussurrou Ania. Como a vida tece essas conexões. Não são apenas conexões. Alexei levantou-se e colheu um ramo de lilás em flor, voltou à mesa, ajoelhou-se diante de Helena. A vida é cíclica. Depois do inverno, sempre vem a primavera. Depois da dor, a alegria. Depois das despedidas, novos encontros. Estendeu-lhe o ramo e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Quando nos casamos no cartório, não tivemos uma cerimônia de verdade. Não houve alianças, nem juramentos, nem vestido branco. Mas hoje, com nossa família reunida, quero consertar isso. Abriu a caixa. Dentro, um anel antigo de ouro com um safira azul profundo e uma inscrição: Amor para sempre. Ele pertenceu à minha avó. Ela me deixou com a missão de entregá-lo à mulher que fosse meu verdadeiro amor. Colocou-o no dedo de Helena, um ajuste perfeito. Eu te amo. E agradeço ao destino por nos dar esta segunda chance. Helena olhou para o homem que a escolhera, para o filho que a perdoara, para a filha que a acolhera como mãe, para sua própria mãe, sábia e serena. Aqueles rostos eram sua família. Seu lar. Sua razão de sorrir. E atrás deles, como uma bênção do céu, a lilás florescia, símbolo de uma nova primavera, de um novo começo. Sabem que estou pensando? Perguntou Alexei, já tarde da noite, quando as estrelas piscavam sobre o jardim adormecido. Ficaram os dois sozinhos na varanda, envolvidos pela quietude da noite. O ar fresco acariciava seus rostos enquanto Helena apoiava a cabeça no ombro de Alexei, buscando suas palavras com a doçura de quem já não precisa pressa para ser ouvida. Em que você está pensando, Lyubov Moia? Ele repetiu, brincando com o fio de seu cabelo entre os dedos, como se cada gesto fosse uma promessa silenciosa. Estava pensando no título para a coletânea de memórias dos veteranos. Ela respondeu, virando-se para encará-lo. O direito à felicidade. Porque foi por isso que eles lutaram, Alexei. Não por medalhas, não por glória, mas pelo nosso direito de rir sem culpa, de amar sem medo, de reconstruir o que a guerra tentou apagar. Pelo direito de sentarmos aqui assim, hoje, com o cheiro de lilás nos lembrando que a vida insiste em ser bela. Ele não respondeu com palavras. Apenas a puxou mais perto, como se quisesse guardá-la ali, naquele instante perfeito onde o passado já não doía e o futuro era só uma promessa tranquila. E então o perfume se intensificou, denso, adocicado, quase embriagante. Era o cheiro da primavera, sim, mas também o do renascimento. O cheiro de um amor que chegará no outono, resistir ao gelo do inverno e agora desabrochava em pétalas violetas, forte demais para ser apenas passageiro. Era um amor maduro, um amor verdadeiro. Aquele que não teme as cicatrizes porque sabe que elas também fazem parte da história. E enquanto as estrelas testemunhavam aquele abraço, o jardim parecia sussurrar. Tudo valeu a pena.